Então, mais uma vez, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Agora, a gente vai falar sobre algo que muitas pessoas vêm me perguntando aqui no canal, exatamente sobre o MEI, né? Depois que inventaram o MEI, ficou muito mais fácil você ser empreendedor, tá? Por quê? Porque ele é um programa para você se tornar um microempreendedor individual. Olha que legal, né? Foi criado para quem, né? Para uma pessoa que talvez foi informal, para que essas pessoas que são informais possam contribuir de alguma forma com o governo e para que você possa ter também acesso à Previdência Social. Eu vou falar um pouquinho mais sobre o MEI, como é que ele funciona, se vale a pena ou não, se vale a pena logo começar com simples, e quais são as nuances, né? Quem pode ser MEI, quem não pode, se vale a pena ou não. E aí, se você quiser saber mais, dá logo o seu like aí, não deixa para depois, porque isso vai ajudar muitas pessoas a conhecer o canal. E se você também não é assinante, vamos dar o dedão lá e assinar. Sabe por quê? Porque assim muitas pessoas vão ter acesso a esse conteúdo. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Roberto Dreger. A gente fica dando aqui no canal um passo de cada vez, mas o céu é o limite. E o nosso objetivo é o quê? Duplicar, triplicar e multiplicar o seu negócio. Então, na prática, o MEI ele acaba gerando vários benefícios, por exemplo, para uma pessoa que estava informal ou que quer começar um negócio para emitir nota fiscal. Imagina que você faz um pão bem gostoso lá na tua padaria, no seu forno, em casa mesmo, e aí você consegue chegar numa fábrica que quer comprar 200 pãozinhos por dia. Olha que legal! Mas você não pode vender para essa fábrica, porque essa fábrica exige nota fiscal. E aí, o MEI serviu para facilitar isso. Imagina que você tem aí a sua mercearia na sua garagem e você também encontra aí uma outra empresa que quer comprar os seus bolos. Todo dia ela quer comprar um restaurante, um outro tipo de negócio, quer comprar seu bolo. E aí ela exige que você emita a nota fiscal. Dessa forma, o MEI ajudou o quê? Alguém que era informal a jogar o jogo de estar legalizado, entendeu? E aí a pergunta que muitas pessoas me fazem é assim: vale a pena ser MEI? O que você acha? Responde aí, vale a pena, não vale? Você é MEI? Você já abriu como MEI? Você é simples? Em que faixa você está aí no seu negócio, né? E aí, a grande questão é assim: primeiro, para quem nunca teve negócio, está começando do zero, na verdade, a grande recomendação é que você comece do MEI. Não tem problema, você pode começar do MEI e depois migrar para ser um simples, né? Ser abrangido como microempresa. Por quê? Porque a burocracia é mínima, tá? E aí você consegue, com pouca burocracia ou burocracia nenhuma, ser uma empresa 100% legal. Olha que legal. E aí você consegue todas essas informações de como ser MEI, como você pode abrir no portal do empreendedor e lá no portal do Sebrae. E aí, preenchendo tudo lá, você já consegue ter um CNPJ e constituir sua empresa. Rápido assim, pau! Agora, cada município ela tem uma lei diferente, tá? Algumas falam que tem que ter alvará. Por exemplo, você pode ter um negócio na sua casa, mas você não precisa ter alvará. Outra já fala assim, você não pode ter um negócio na sua casa. Você tem que ter num endereço comercial e tem que ter alvará. Olha que loucura, né? E outras falam assim, não, você, por ser MEI, você pode ter um negócio na sua casa sem alvará e você pode ter um negócio num ponto comercial sem alvará também. Porque o MEI é como se automaticamente em alguns estados fosse um alvará. Então, é bom você verificar exatamente isso. Sabe por quê? Porque estava para ser aprovada esse mês uma lei que não seria necessário pedir alvará. Iria unificar o MEI para todos os estados. Eu acho difícil essa lei vingar e ir para frente. Mas vale a pena vocês também pesquisarem sobre isso, tá? Com o tempo.
né? Daqui a um mês, vamos ver o que vai acontecer, né? Agora, existem pessoas que não podem ser MEI. Por exemplo, se você já é sócio de uma outra empresa, ou se você tem um CNPJ já simples, você não pode ser MEI. Olha que coisa ruim, né? Então, se você já tem um negócio formal, tá? E informal, perdão, você já tem lá o teu negócio, na informalidade mesmo, não quer pagar nada para ninguém, e está faturando mais de 81 mil reais por mês, ou 6.750 81 mil reais por ano e 6.750 por mês. Como é que funciona essa balança? Essa balança é assim, você não pode faturar, vamos supor que você, eu vou abrir MEI e vou faturar 10 mil reais esse mês, e no outro mês eu vou faturar 2 mil. Pronto, estou enquadrado. Não. Você não pode ultrapassar nunca esses 6.750 reais por mês. Ou seja, o seu faturamento da sua empresa é para quê? Você começar a faturar 1.000 no mês, 2.000 no outro, 3.000 no outro, e o teto é 6.750. E aí no ano, 81 mil reais. Tem uns cálculos aí que você pode ser abonado em 20%, é uma coisa mais complicada. Mas o que você tem que ter na tua mente é isso aí. MEI não pode faturar mais de 6.750 reais por ano. Tá? E aí o que você tem que pensar? Você tem que pensar que, cara, é uma bruta vantagem ser MEI no início de um negócio. Por quê? Porque você, na verdade, não paga imposto de nada. É um brutal benefício para você dar o pontapé inicial. É o primeiro passo. Você vai comprar uma mercadoria por um preço e vai conseguir colocar tudo aquilo como margem. Mas isso pode ser um perigo. E eu vou falar um pouquinho mais depois no vídeo. Mas é um benefício brutal. Porque dessa forma você vai conseguir fazer negócio sem pagar imposto. Você só paga uma taxa federal. Existem 3 categorias, né? Serviço, comércio e indústria. E aí cada uma delas é uma faixa. Acredito que varia entre R$ 52,00 e 60 e poucos reais, dependendo da faixa. A faixa eu acho que do comércio é R$ 52,00, por aí. E aí, isso aí é o de menos. Você já sabe quanto que você vai ter que pagar. Não vai pagar menos do que 52, não vai pagar mais de 60. Aí o cuidado que você tem que tomar quando você abrir a sua empresa é qual? É não deixar esse faturamento de R$ 6.750, de R$ 81 mil reais, estourar. Por quê? Porque nesse caso você já tem que migrar para uma empresa, uma microempresa Eireli, ou uma limitada. Você vai estar optando pelo sistema de simples. Mas qual é o grande problema disso? Quando você estiver perto de estourar, quando você estiver vendo que o limite está lá, você já está com aquele limite, é muito bom você procurar um contador. Por quê? Porque você vai demorar talvez umas semanas ou talvez alguns meses para poder liberar ou formalizar a sua empresa como simples. E aí você vai ter que pagar, você antes era isenta, né? E agora você ainda vai contar com muitos benefícios sendo simples. Mas agora você vai pagar mais 2 coisas. O contador e o imposto. Você saiu do MEI e vai passar a pagar o contador e o imposto. Como você é simples, aí a gente está falando de simples, tá? Não é mais MEI. Ó. Vamos botar aqui um final no meio, MEI está daqui para cima, e a gente está falando do simples. Um contador, normalmente, no início, ele vai te cobrar meio salário mínimo. Tem alguns contadores que cobram até menos do que isso. Cobra 1/3 do salário mínimo, ou seja, uma faixa de 300, 400 reais, tá? E você vai ter que pagar o imposto. Ih, caramba, agora qual é o imposto? Então, o simples também é pago em 4 faixas iniciais. 4, 5,5%, 6%. O comércio normalmente paga 4%. Mas aí é bom você ver, porque
talvez você, além de ser comércio, você pode prestar algum tipo de serviço lá na sua mercearia, no seu supermercado. Então, é bom você entender direitinho esse imposto. Por isso, eu vou falar aqui de 6% de imposto, tá bom? E aí, que existe o grande risco que eu tenho medo quando vocês saem do MEI e vai para o Simples. Porque quando você está lá no MEI, você está pagando 0 de imposto. E aí você dá uma pancada, que é 6%. E aí é onde muita gente tropeça, é onde muitos negócios acabam dando errado. Por isso é que eu sempre recomendo para todo mundo que está começando a nunca ignorar o seu crescimento. Nunca ignorar esse imposto que você vai ter que pagar. E aí existe uma fórmula que eu uso, que é a fórmula que você tem que fazer o quê? Você tem que sempre fazer seus cálculos, tá? De preço, de valores, de custo, do seu faturamento da sua empresa, como que você compra, como você sobrevive, quanto que você gasta, né? Exatamente já embutindo esse valor de 6%. Porque quando você for mudar de faixa, quando você sair de MEI para Simples, você não vai levar um susto. E aí muitas pessoas não sabem lidar nem com a concorrência, porque não sabiam ou se esqueceram ou fizeram pouco caso desses 6%. E aí o que acontece com muitos? Acabam quebrando quando sai do MEI e vai para o Simples. E aí a recomendação que eu falo é simples. Sempre que você for fazer o cálculo, você é MEI? Ótimo, comece como MEI, mas embuta no seu custo, embuta na fórmula do seu preço, embuta no seu faturamento da sua empresa. E aí o que você vai fazendo com essa graninha desses 6%? Vai separando. E aí você vai deixando aquilo para você ver como esse negócio de imposto ele é grande. E aí se você tiver, né, vamos chamar assim, né, que chegar, né, a ser simples, esse percentual não vai te assustar. Por quê? Porque você já embutiu no seu preço, você já embutiu na sua margem, se você usa markup lá no seu markup, e aí você já embutiu no seu orçamento esse imposto. Para você não vai ser mais bicho papão. Você vai saber sobreviver. Você já sabe que vai dar certo. E aí isso faz toda a diferença entre o seu negócio dar certo ou não dar certo. Por isso é muito importante você lembrar dessa paradinha aí do imposto, tá? Então, inicialmente, você deve começar a pagar no Simples uma faixa aí de 4%, que seria no caso do comércio. Tá? Indústria um pouquinho mais, serviço 6. Mas eu estou falando de 6 aqui exatamente porque esse vídeo pode mudar e é bom você também procurar e pesquisar mais a fundo sobre isso. E aí, muitas pessoas falam para mim assim, Roberto, eu não quero pagar nada. Roberto, negócio de MEI, de Simples, nada disso. Olha só, se você não quer pagar, na verdade, o que eu acho é que você não está preparado para ter um negócio, para crescer. Por quê? Porque quando você tem o MEI ele te abre algumas portas. Mas quando você tem um Simples, dependendo aí também é bom quando você for passar para Simples, para entender qual é a diferença de uma empresa limitada para uma Eireli, para uma limitada de um único sócio. Existem vários modelos de Simples. E aí algumas delas te proporcionam um crédito maior. São todas simples, né? Enquadradas no simples. Mas tem umas que te beneficiam um empréstimo maior no banco, que o fornecedor ele vai querer te dar um crédito maior. Outros tipos, por exemplo, uma empresa, né, limitada a um único sócio, que é um modelo novo, né? Existem vários modelos. Isso cria um risco muito grande para o fornecedor e para o banco também. Então, quem tem uma limitada com 2 sócios,
ele tem um empréstimo maior, ele tem um número maior, vamos chamar assim, de dinheiro, né? Mas é algo que você vai ter que avaliar depois. Por isso que é importante, quando você estiver perto de estourar, procurar saber com mais detalhe essa diferença. E aí, o que você tem que lembrar é o seguinte, que quanto mais a gente ganha, quanto mais a gente vende, mais imposto a gente vai pagando. De 6 vai para 7, de 7 vai para 8, de 8 vai para 9. E aí você vai devagarinho crescendo. E isso é bom, porque se você está pagando imposto, é porque você está tendo mais lucro. E aí você, fazendo dessa forma, abrindo lá o seu MEI, passando para o Simples, você vai começar do jeito certo, sem esqueminha. Você vai começar emitindo nota, você vai começar emitindo algo que vai mostrar que você está legalizado. Muitas pessoas falam assim, Roberto, mas não é obrigado emitir nota fiscal. Isso, não é obrigado. Mas para emitir essa nota, você vai ter que ter o quê? Você vai ter que ter uma inscrição estadual, e aí você pode se informar mais um pouquinho como é que você consegue isso, lá junto de algum contador, só para fazer essa situação lá como MEI. Você vai precisar também de um certificado digital, e aí você vai procurar saber mais sobre isso para esse vídeo não ficar muito longo. Então, começando assim, você vai começar a evoluir. E aí não vai ter nenhum problema para você sempre tá com a cabeça erguida, dando sempre um passo de cada vez, mas o céu é o limite. E aí quanto mais você vai crescer, você vai mudando de faixa, você vai sair de simples e assim por diante. Mas a minha grande recomendação é você aproveitar nesse momento, se você está começando do zero, abre um MEI, porque você tem uma brutal vantagem, que é não pagar nenhum tipo de imposto. Simplesmente uma taxinha bem simbólica, entre 52 a 60 pratas aí. Valeu? Espero que vocês tenham aberto um pouco a mente sobre esse assunto e que tenha esclarecido a muitos aqui no canal que vem fazer essa pergunta. E para vocês, um grande abraço e até o próximo vídeo.